Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do evento do Lula lá em Belo Horizonte, cara. O Lula fez em Belo Horizonte, foi fazer um programa, não daquele programa maluco dele, Gás do Povo, não sei o que lá. E aí, cara, ele achou que ia estar lotado o negócio, fizeram uma área enorme para ele falar lá que iam mobilizar gente, que a gente, não sei o que lá. No final das contas, não foi ninguém. Mais uma vez, o Lula num lugar vazio, lá falando vazio, sem ninguém perto. Aqui o palco tá lá atrás, ó. O Lula falando para ninguém no final das contas. E pior, eles conseguiram esse pouquinho de gente aqui porque eles falaram que iam dar gás pro pessoal, né? Aí depois tiveram que desmentir, falaram, não vamos entregar gás, não, tá? Porque o pessoal que foi, os poucos iludidos que foram, achavam que iam ganhar botijão de gás. O Lula foi lá e ficou falando sozinho lá em Minas Gerais mais uma vez. Caramba, bicho, é muito fracasso. Esse é o cara que falou que quer que o povo lute contra a anistia, não, porque o povo tem que ir pra rua lutar contra a anistia. Essa notícia foi sugerida por Harry Peter e o Alambique Filosofal, Volta Prêmio Bovino Gadoso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula foi inventar mais um desses programas populistas dele de dar coisa de graça para o povo, né? E esse negócio não funciona muito bem. Por quê? Porque o povo já percebeu que você pode, beleza, tem gás de graça, ótimo, todo mundo quer gás de graça, né? Ninguém está reclamando disso, não tem, é lógico que isso é positivo, né? Mas a ideia é que, no final das contas, eles podem votar em quem eles quiserem, porque sabe que vai continuar o gás depois, né? Quando o Lula começou com esse negócio de criar programas, não, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, não sei o que lá, eles vendiam a ideia de que se o PT saísse do poder, isso tudo ia acabar. Mas acabou que não foi isso que aconteceu. Quando o PT saiu do poder, continuaram todos esses programas e, aliás, até teve aumento. O Bolsa Família virou o Auxílio Brasil, que teve até um aumento considerável no governo Bolsonaro, né? Então, o que acontece? O Lula dá o gás pro povo, é bacana, o povo quer, legal. Isso quer dizer que vai aumentar os votos do Lula? Não necessariamente, porque aí entra um outro aspecto que é o seguinte, que é a inflação, que está uma bosta. Todo mundo está vendo que a inflação está aumentando, né? E com o jeito que o Lula governa, jogando dinheiro como se não houvesse amanhã, a tendência é só piorar, né? Então, o que acontece? O cara até gosta do botijão de gás do Lula de graça, mas a inflação faz com que o cara prefira mudança, queira mudança no governo. E mudança no governo é tirar o Lula, né? Então, esses programas do Lula não vai ajudar em nada, né? E parece que o povo está percebendo isso, né? Aqui, ó, a Veja fala aqui que o Lula vai a 8ª vez para Minas descobrir onde foi que errou. Eu vou explicar para você onde é que o Lula errou. Aqui ele está falando o Lula errou na eleição de 2022. Por quê? Porque no primeiro turno ele teve muito mais voto que Bolsonaro. No segundo turno teve só um pouquinho mais de voto que Bolsonaro. Ele ganhou tanto no primeiro quanto no segundo turno do Bolsonaro em Minas Gerais, mas no primeiro turno ele ganhou com, olha só, 500 mil votos, mais de 500 mil votos de diferença para o Bolsonaro. No segundo turno foi só 49 mil votos de diferença para o Bolsonaro. Ganhou só com um pouquinho a mais que o Bolsonaro, né? E a explicação para isso é muito simples, né? Porque no primeiro turno você tem um monte de candidato a deputado federal, deputado estadual, que vai fazer puxagem de voto. Vai naquelas comunidades, chamando o pessoal para votar. Não, vamos votar aqui, vamos votar. E aí chamava o pessoal para votar, né? E votar na esquerda, né? Em Minas Gerais, tem muito lugar de compra de voto em Minas Gerais, tá? Minas Gerais é um estado muito desigual. É lógico, você não vai ver isso em Belo Horizonte, em Contagem, em grandes cidades, mas pro interiorzão, você vai encontrar um monte de coisa desse tipo, né? E o que aconteceu? Como no segundo turno não teve nem segundo turno em Minas para governador e os deputados já estavam eleitos, acabou que teve menos incentivo para o pessoal comprar voto para votar no Lula, pagar para o pessoal votar no Lula, né? No Nordeste, o Lula ainda conseguiu isso. Como que ele conseguiu isso no Nordeste, eu não sei. Tipicamente, em todas as eleições, o número de votos no segundo turno tem mais abstenção que no primeiro. Menos gente vai votar no segundo turno que no primeiro. Coisa inédita que aconteceu no Nordeste, especificamente nessa eleição do Brasil, que teve mais votos no segundo turno que no primeiro, né? Por causa disso, por causa desse fator. Muitas pessoas não vão votar porque simplesmente não se interessam tanto assim por política. Tem que ir o deputado lá na casa da pessoa puxar ela. Não, vamos lá votar, o líder comunitário, o cabo eleitoral tem que ir lá pedir para a pessoa ir votar, oferecer alguma grana para a pessoa ir votar. E isso foi inédito no segundo turno, com mais votos que no primeiro, na eleição de 2022, né? Além disso, o Lula continua mal de voto lá em Minas Gerais, né? Ele quer lançar o Pacheco para governador de Minas, e o Pacheco está em terceiro lugar longe aqui, está terceiro lugar longe, quase empatando com o Matheus Simões do Novo. O Cleitinho dos Republicanos
tem uma vantagem grande. O Alexandre Calil também está com uma boa, fica em segundo lugar. E o Pacheco fica só lá para trás, né? Então, o Pacheco tá bom. Aliás, é curioso, porque teve uma outra pesquisa que fizeram aqui da Atlas Intel, dizendo que o Pacheco estava liderando, com o Nicolas em segundo. Muito estranha essa pesquisa aqui, tá? As outras mostram aqui que não, ao contrário, o Cleitinho está na frente, e nessa aqui nem considerou o Pacheco, mas aqui considerou o Pacheco, e o Pacheco fica lá para terceiro, quarto lugar. O Pacheco não tem chance nenhuma de ganhar em Minas Gerais, né? Então, ou seja, esse é o dilema do Lula, ele quer reconquistar Minas Gerais, né? E aí fez esse evento lá. E começou já sacaneando todo mundo lá em Minas Gerais, fechando o aeroporto da Pampulha, porque é lógico, ele tem medo de coisas, né? E aí fechou o aeroporto da Pampulha e com isso atrasou um monte de voos de um monte de outras pessoas, né? Um caos completo lá em Belo Horizonte, mas beleza, ele foi lá e foi fazer o evento dele lá, o evento num lugar fechado, o aglomerado da Serra. De novo, o Lula, ele tem o maior medo das pessoas irem lá e xingarem ele, né? Xingarem de ladrão e coisa e tal. Então tudo quanto é coisa do Lula que é fechado, tá vendo? Não é igual o Bolsonaro, que faz evento em lugar aberto, que você vai na avenida, né? E qualquer um pode ir lá e fazer o evento. Não, aqui é lugar fechado, o pessoal faz controle de quem entra, quem não entra, né? E tipicamente só deixa entrar o pessoal que é esquerdista mesmo, que é muito de esquerda, porque se deixar o pessoal normal entrar, vai ter gente gritando Lula ladrão e coisa e tal. Então, essa aqui é o evento do lugar lá, vazio pra caramba. Apesar de mobilização muito grande, mandaram um monte de gente, um esforço enorme para levar gente. Estava vazio o evento lá em Belo Horizonte, né? E pior, esse pessoal que você está vendo aqui, não, tem muito menos gente que eles esperavam, mas você pode ver que ainda tem gente aqui, né? O que é esse pessoal? Esse pessoal foi achando que ia ter gás de graça, porque lembra, esse evento é o Gás do Povo, lançaram o programa Gás do Povo. O evento vai ser realizado no aglomerado da Serra, são esperadas cerca de 4 mil pessoas, não tinha nem metade disso. E aí o pessoal que foi iludido. Aqui eles ainda avisaram que não haverá entrega de botijões. Mas, na verdade, a maior parte das pessoas foi convencida com esse papo, que haveria entrega de botijões no evento, que o pessoal ia ganhar gás do povo, gás de graça. Ah, o Lula vai dar gás de graça? Onde é que é? Ah, eu vou lá pegar gás também, eu quero gás, pô. O pessoal ia lá para pegar o gás, né, evidentemente, né, e acabou que não tem isso. Enfim, no final das contas, acabou com praticamente ninguém lá, o pessoal discursando pro vazio, como é natural do Lula. Lula não consegue voto de jeito nenhum, nem para ele, nem para os cupincha dele, né? O Pacheco teve lá também, discursou e coisa e tal, falou, criticou o Trump, criticou a direita, e elogiou Lula, e não sei o que lá, e é isso daí, Pacheco, boa sorte aí na sua carreira política daqui pra frente. Acho pouco provável que sobre alguma coisa dela, né? Mas o legal é isso, cara, não tem jeito, bicho, o pessoal insiste no Lula, não adianta, esses programas do Lula não resolvem nada, o Lula tá morto politicamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.